Se está gestante, não tem necessidade de fazer uma bioimpedância, tá? Então, os métodos de avaliação serão outros. Período menstrual, né? Isso influencia bastante, porque muitas mulheres ficam muito retidas nesse período, e isso vai fazer com que tenha uma variação aí durante esse período, né? Pela bioimpedância. Se a pessoa tem cabelos longos e está molhado durante a avaliação, isso também acaba atrapalhando, né? Dá uma interferência aí nessa condução. Então, o que é importante? Se for pensar em bioimpedância, tentar fazer sempre no mesmo tipo de equipamento, né? Com o mesmo protocolo. Então, se faz de manhã, tenta fazer de manhã. Se faz à tarde, tenta fazer sempre à tarde. E um que eu sempre peço, né? É um protocolo para quem vai lá na clínica, a gente faz presencial. São 3 horas de jejum de sólidos e de líquidos, roupas leves sem metais e não ter feito atividade física. Tá? Então a gente tenta manter esse protocolo aí para ficar o mais fiel possível dentro ali dessa avaliação da bioimpedância, tá? Porque existem muitas variáveis, apesar de ser um método bem prático. Outra coisa também que eu vejo na prática, o que acontece? Pacientes que têm o perfil para ter pouca massa magra, né? Pacientes mais magros, o que acontece? Quando a balança ela faz a leitura, ela acaba fazendo uma leitura de que aquele peso que ele tem é de gordura, sendo que nem massa magra ele tem às vezes, né, em quantidade grande. Então a gente acaba optando por fazer a avaliação pelo adipômetro, né, que é o que a gente vai falar agora. O que acontece? O adipômetro a gente vê através das pregas dos pacientes, existem alguns protocolos para essa avaliação também, né? Então a gente pode pegar 7 pregas, 3 pregas, enfim, tem vários protocolos de avaliação, isso também vai depender do avaliador ter essa noção e saber qual tipo é melhor para aquele paciente, tá? Porque imagina, a mulher ela acumula uma gordura maior na região abdominal e coxa, já o homem, né, tem a parte abdominal e braço. Então existem protocolos diferentes para biotipos diferentes, tá? Só que ele é de maior precisão, porque você está pegando a prega ali. Então, o que tem que ter aqui? Um avaliador com prática, tá? Então, se o avaliador tem uma prática, já sabe como pegar esses pontos das dobras, você vai ter uma avaliação aí mais fiel também. Mas também vai variar de avaliador para avaliador, tá? Então, também é importante, se for pelo adipômetro, você fazer a avaliação física também com o mesmo profissional, para que as variações aí sejam mínimas entre uma avaliação e outra, tá? Apesar de ter protocolos, né? A gente estuda sobre isso, enfim, mas é aquela questão da mão da pessoa, tá? Então a gente tenta fazer o mais fiel possível ao protocolo, mas sempre acaba, né, alterando um pouquinho. Então, para quem tem essa composição corporal, né, mais magra, com menos quantidade de massa magra, é uma avaliação mais fiel. O legal é porque não precisa de jejum, né, e também não vai depender da questão da hidratação dessa pessoa. Então, é um método bem legal, é prático também, assim. O problema aqui é o quê? Às vezes a pessoa não gosta, principalmente mulher, de ficar de top, uma bermuda mais curta, porque dependendo da prega a gente precisa pegar coxa, abdômen, costas, então não dá para estar vestido para fazer, né, a avaliação pelo adipômetro, então tem que estar, né, com um top um pouco mais cavado nas costas, uma bermuda um pouco mais curta, e alguns pacientes às vezes têm um pouco de restrição com essa questão, né, as pessoas às vezes não se sentem bem em ficar com roupas mais curtas na frente de outras para serem avaliadas, tá? Então, isso também vai depender do que você sente ali do paciente, né? Se você acha que está ok ou não para ele, enfim. Então, assim, é tudo uma conversa, né? Então, tudo vai depender do paciente, do avaliador, para escolher esse método melhor. A gente tem as circunferências, tá? Então, as circunferências, existem padrões definidos pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde, e aí também existem estudos que mostram que algumas circunferências a gente pode utilizar para fazer esse tipo de avaliação, né? Então a gente tem uma que é bem famosa, que é a razão cintura-quadril. Então você pega o valor da cintura e divide pelo valor do quadril, e a gente tem padrões ali de medidas para avaliar um risco cardíaco, enfim, desse paciente. Medidas de circunferência abdominal também a gente pode utilizar dentro de alguns padrões. Circunferência de panturrilha, principalmente em idosos, para a gente avaliar a questão de sarcopenia, entre outros, que eu gosto de fazer no consultório, tá? Eu faço avaliação por bioimpedância e faço avaliação de algumas circunferências,
tá? Porque às vezes ali na balança acaba não tendo muita diferença uma avaliação de mês a mês. E a gente vê que na circunferência às vezes perdeu, né, centímetros. Então é bem legal a gente sempre associar a bioimpedância com algum outro tipo de método aí de avaliação para ser uma coisa mais fiel.